Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é César, eu sou o fundador e CEO da Jurídico AI. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da LX Legal de fazer essa pequena conversa, né? A minha ideia é apresentar um pouquinho de como é que a inteligência artificial generativa está impactando o direito. Antes de mais nada, para me apresentar, eu sou formado em design, isso não tem nada a ver com direito, mas já atuo já com legal tech desde 2016. Foi para mim muito gratificante quando eu comecei a ver a quantidade de melhorias e oportunidades que poderiam ser feitas no direito, né? Como designer, eu gosto de pensar em soluções para problemas, né? Projetar produtos. E quando eu comecei a me debruçar sobre o direito, eu comecei a ver que é uma área que é extremamente importante e impactante no funcionamento de qualquer sociedade, mas que tinha uma grande margem de melhorias em produtos e processos para, de fato, os profissionais da área poderem contribuir de maneira mais positiva. Então foi a partir daí que eu resolvi atuar com direito. Em 2016 eu fundei minha primeira legal tech, chamada Legal Cloud, que foi muito engraçado. Eu descobri que, quando eu conversei com os advogados, existiam praticamente duas grandes questões. A primeira delas é que eles tinham, lá no Brasil pelo menos, né, um grande receio, medo, né, o maior medo que eles tinham era perder um prazo processual. Pô, imagina você falar para o seu cliente que você perdeu o processo dele porque você deixou de cumprir um prazo, né? E a segunda coisa é que o que mais demandava normalmente tempo deles no dia a dia era a redação de documentos jurídicos. Tendo isso em vista, eu cheguei à conclusão que eu queria ou ajudar os advogados com medo de perder prazo, ou ia ajudar eles com a redação de peças processuais e documentos jurídicos. E naquele momento, em 2016, eu resolvi atacar o medo de perder um prazo processual. Eu queria que nenhum advogado mais perdesse um prazo por causa, ou melhor, perdesse um processo por causa de um prazo, né? E aí eu fundei a Legal Cloud. Nosso objetivo é basicamente ajudar o advogado a não perder prazos processuais. A gente acompanha o que está acontecendo nos tribunais, para que podem afetar um prazo, como por exemplo feriados, greves, etc., para falar para o advogado qual que é o prazo que ele tem quando ele recebe uma intimação. A gente cresceu bastante em 2016, quando a gente começou. A gente chegou a viralizar, foi muito legal isso, né? A gente teve mais de 20 mil compartilhamentos sociais. E depois disso a gente foi crescendo, crescendo. Hoje em dia, Legal Cloud é utilizada por mais de 300 mil advogados. A gente tem clientes maravilhosos, né? Como Pinheiro Neto, por exemplo, que é um dos principais escritórios da América Latina, o Metrô São Paulo, etc., né? E e basicamente isso daí foi o meu pontapé com tecnologia para o mundo jurídico. Depois disso, vamos dar um fast forward para frente, né? Em 2023, como todo mundo, eu fui impactado pela inteligência artificial generativa, né? Acho que, primeiramente, uma coisa bem interessante de ser dita é o que é inteligência artificial, né? A inteligência artificial nada mais é do que uma tecnologia que permite que os computadores simulem, isso é, uma simulação da capacidade de resolução de problemas e a inteligência humana, né? A ideia deles não é ser seres humanos, mas sim simular a inteligência humana. Obviamente, como uma simulação, ela tem diversas limitações. Isso daí começou, né, já faz bastante tempo, apesar da gente falar bastante desse assunto agora. Isso já tem, essa linha de pesquisa já tem muitos anos, né? Já vai fazer aí desde 1940, por aí, 1950. Mas ela foi se evoluindo com uma certa evolução que, até chegar de fato ao usuário final, né, às pessoas, tomou-se um tempo. E inclusive antes desse boom de inteligência artificial, né, que está todo mundo falando, ela já estava já muito popularizada, só que muitas vezes a gente não percebia, né? Por exemplo, quando você ia no Netflix ou no Facebook, o Netflix ia lá e te sugeriria filmes e séries para assistir com base na inteligência artificial. Assim como o Facebook, por exemplo, escolheu os anúncios com base em inteligências artificiais.
Só que para o usuário final, né, para você aquilo dali não era necessariamente uma inteligência artificial, aquilo dali era somente uma feature da plataforma. Só que a grande diferença é que agora, com o advento da inteligência artificial generativa, isso se tornou em voga, né? Ficou em primeiro plano. A inteligência artificial, de fato, se tornou uma revolução do consumidor, chegou até a mão do usuário final. Como é que a inteligência artificial funciona? Basicamente, ela aprende, né? A máquina aprende a partir de um grande volume de dados que ela processa e de maneira matemática ela consegue ter uma ideia de o que que ela deve mostrar, o que que ela deve fazer, etc, né? Ela tenta traduzir no processamento do nosso cérebro de maneira matemática e, consequentemente, simular a inteligência humana. Só que teve esse boom recente aí, como eu falei, isso daí já vem acontecendo desde 1940, e foi crescendo, crescendo, aí começou a ter as aplicações, principalmente internas, né, de empresas, como eu falei, como Facebook, como Netflix, etc. Até que a gente teve o boom da GenAI, principalmente com o advento do ChatGPT. Qual que foi a principal diferença, né? O ChatGPT, eu não vou entrar tão a fundo na parte técnica, mas ele utiliza uma nova arquitetura chamada Transformers e que utiliza bilhões e bilhões de parâmetros de dados para de fato conseguir resultados muito prováveis a partir de uma solicitação, de uma requisição humana, né? Acho que a palavra-chave aí é provável, né? A GenAI, né? Generative AI, que é a base aí do ChatGPT, etc. Ela vem da ideia de você gerar algo com base em probabilidade, né? Então, tudo que você meio que considera como um resultado da inteligência artificial não é um cérebro, não é um pensamento humano acontecendo ali. É tudo probabilidade, né? Trabalha com o conceito aí de pegar pequenos pedaços, né, de uma palavra, de um texto, né, que chama de tokens, e a inteligência vai lá e vai fazendo cálculos matemáticos para ver qual que é o mais provável de ser o próximo. E com isso você consegue aí simular bastante o trabalho humano, né? Porque você consegue aí ter um pensamento, um resultado que inclusive chega em alguns momentos a parecer que, nossa, tem uma vida própria, tem uma criatividade, mas nada mais é que é um jogo probabilístico que consequentemente consegue aí trazer resultados incríveis. E essa arquitetura Transformer, né, foi até muito, acho que talvez o principal momento foi que no próprio Google que começou essa pesquisa, mas ela se popularizou quando a OpenAI, né, que é a empresa responsável pelo ChatGPT, ela teve a sacada genial de pegar uma tecnologia e transformar em uma interface para o consumidor que é muito simples, né? Que é a simulação de uma conversa humana, um chat. E daí surgiu o chat GPT. E quando aconteceu, né, foi um boom, assim, falou, caraca, a tecnologia consegue fazer isso? Como assim? Impressionante. E então, a partir disso, foi digamos, essa nova revolução que está acontecendo, né, muito baseada na inteligência artificial generativa. E foi algo impressionante quando você começa a pensar, né, que você tem aí basicamente um universo de possibilidades e a cada evolução e interação, né, acho que as principais diferenças de interações é basicamente você está escalando aí, qual que é a diferença do GPT-3 para o 4, etc. Muitas vezes é simplesmente estar escalando de maneira, obviamente de maneira muito simplificada, tá? Mas escalando a quantidade de dados processados. E com a internet, né, que talvez tenha sido talvez a coisa mais legal para isso, é que muitas das informações e dos dados se tornaram digitais. Então, eles podem ser processados e analisados pelas máquinas, né? Imagina, antigamente teria uma limitação, mesmo que a gente tivesse essa mesma arquitetura, a gente não conseguiria ter essa mesma revolução, porque a gente não tinha os dados digitalizados, né? Estavam tudo em livros, jornais, etc. E agora com a produção de conteúdo na internet, está tudo aí, em um nível absurdamente alto. Isso, inclusive, se aplica ao próprio direito, né? O direito, apesar de ser uma área um pouco mais atrasada em vários pontos em relação à digitalização, felizmente ela já começou a digitalização a partir mais ou menos dos anos 2000.
Então, conseguimos pegar aí esse volume de dados para conseguirem ser inseridos, né, imputados nos modelos de inteligência artificial generativa. E aí, a gente consegue ver aí que, a partir daí, a gente começa a ter um boom, né, de pessoas de todas as áreas tentando aplicar o chat GPT, né, no seu dia a dia, na rotina. E foi maravilhoso, assim, tem aquele efeito uau, caramba. Só que logo em seguida começou a surgir alguns exemplos, por exemplo, de advogados que estavam tentando usar o chat GPT para fazer, por exemplo, documentos jurídicos, e o chat GPT estava inventando coisa, né, as chamadas alucinações. Só que se você lembrar um pouquinho da minha apresentação do passado, né, um pouquinho do que eu falei há, sei lá, alguns minutos atrás, o nome da inteligência artificial é generativa, né? Ela utiliza probabilidades para decidir o que vem em seguida. Então ele não é um ser humano que ele está pensando no que ele está falando, no que ele está entregando, né? Ele está usando a probabilidade para saber o que vem em seguida. Então, no fim das contas, ele está gerando aquele conteúdo de maneira sempre nova quando é solicitado. Obviamente, você tem aí diversos parâmetros para você controlar o quão, digamos, criativo ele pode ser, mas a alucinação é uma consequência natural da própria arquitetura e conceito de uma inteligência artificial generativa. Por isso que utilizar a inteligência artificial generativa para, por exemplo, procurar precedentes, etc., não é o melhor caminho, né? Porque muitas vezes a inteligência artificial generativa ela é feita para gerar e não para necessariamente procurar, né? E procurar, desculpa, para reproduzir de maneira fiel. Só que é interessante, e aí foi quando começou a acontecer isso, né? Começou a ter meio que um backlash, né? Tipo, não dá para usar no direito, etc. Mas quando eu vi a inteligência artificial generativa sendo em prática, eu falei, cara, eu sei das limitações, e tem muitas limitações, né? Você tem a limitação de quanto texto ela consegue cuspir de uma vez, quanto texto ela consegue interpretar de uma vez, né, etc., que é o chamado contexto, né? E a quantidade de tokens que você consegue inserir. Mas eu sabia que dentro daquela limitação você era basicamente a ferramenta perfeita para resolver aquele outro problema que eu tinha identificado lá em 2016, né? São os documentos jurídicos, a redação deles demanda muito tempo. E, pô, você no fim das contas tem uma plataforma que você gera conteúdo, é fenomenal para você resolver esse problema. O que a gente precisa, na verdade, é descobrir como é que a gente resolve essas limitações. E aí, é até um conceito bem recente de inteligência artificial, né, é o conceito de agentes, que é, digamos, um passo a seguir da revolução do ChatGPT. O ChatGPT, né, ele é uma plataforma, ou o próprio GPT, Gemini, etc., são plataformas conversacionais. E, no fim das contas, elas se baseiam nessa interface e elas não são feitas para necessariamente você ter um problema e você resolver aquele problema, né? E aí, o que começou a surgir foram usar essa tecnologia em conjunto com outras tecnologias e criar os chamados agentes. O que são agentes? Basicamente, são sistemas de inteligência artificial que têm um objetivo definido, têm uma missão e eles cumprem essa missão. Então a gente criou na Jurídico AI um agente para redação de peças, que use diversas técnicas, não somente a inteligência artificial generativa, para conseguir de fato redigir documentos jurídicos com precisão. Então, com isso, você consegue criar documentos muito mais complexos e maiores do que uma inteligência artificial generativa pura, e ao mesmo tempo a gente também consegue aí trazer precedentes com muito mais precisão, etc., porque a gente não utiliza necessariamente somente a inteligência artificial generativa, mas outras técnicas envolvidas. Então, a IA generativa ela não resolve todos os problemas, ela é uma ferramenta. Mas quando você bota ela em conjunto com outras ferramentas, você cria um leque muito poderoso que abre o número de possibilidades, tanto para o direito quanto para qualquer área, que antes não existia. E isso é fenomenal para a gente. Acho que a gente está passando por um momento privilegiado da humanidade, é uma revolução muito grande. Eu fico muito feliz de estar vivo e ajudando a contribuir para a evolução do direito, né, da humanidade, de como está sendo feito. E a gente tem recebido também uma recepção muito legal lá no Brasil, né? A gente hoje tem, em cerca de um ano, a gente já está aí gerando
mais de 80 mil documentos por mês, né? Isso é um volume absurdo. A gente já está impactando aí mais de 70 mil advogados. E acho que eu queria, com essa conversa, falar um pouquinho sobre a inteligência artificial generativa, o que que como é que a gente chegou até aqui e também um pouquinho do nosso trabalho. Espero que tenha sido útil para vocês e foi um prazer novamente. Vocês podem achar Jurídico AI em www.juridico.ai. Se quiser falar comigo também, meu e-mail aí é cesar.orlando@juridico.ai e é um prazer novamente e agradeço o convite aí dessa oportunidade. Muito obrigado.